Os teólogos Hugo Lamiter e William Ames acreditavam na expiação limitada ou ilimitada. É o que veremos neste vídeo. Saudações cristãs, sejam bem-vindos a este canal. Me chamo Marcos Lopes. No dia de hoje estaremos apresentando a continuação desta série que estamos fazendo sobre o livro de David Allen, o livro que tem por título Por Quem Cristo Morreu. Hoje iremos examinar mais duas declarações de dois teólogos que são citados no livro de David Allen. O primeiro seria Hugo Lamiter, que viveu até 1555, foi bispo inglês e foi mártir também. Ele morreu, Lamiter, em outubro de 1551, quando foi queimado pela fogueira inglesa. Ou seja, ele morreu do lado do reformador inglês Nicholas Ridley. Naquele momento triste em que os dois estavam sendo queimados vivos, Lamiter disse ao seu companheiro: "Fique bem confortado, mestre Ridley, e seja homem. Nós vamos nesse dia acender tal vela pela graça de Deus na Inglaterra que eu creio que nunca será apagada." Considerado mártir da Reforma na Inglaterra, seus sermões foram publicados em 1635. Acontece que David Allen, no seu livro Por Quem Cristo Morreu, cita Hugo Lamiter, citando o sermão 28, datado de 1552, onde o reformador disse que Cristo derramou tanto sangue por Judas quanto por Pedro. Isto nós encontramos no livro Por Quem Cristo Morreu, na página 186. Todavia, na página seguinte, nós lemos o seguinte do livro de David Allen. Toplady defendeu, sem qualquer evidência, que quando Lamiter falou de Cristo derramar seu sangue tanto por Judas como por Pedro, ele quis falar apenas a suficiência intrínseca da morte de Cristo. Finalmente, Toplady reconheceu a declaração de Lamiter a respeito da participação cristã à mesa do Senhor. Lamiter disse para o comungante que ele não deveria considerar a morte de Cristo pelo mundo geralmente, mas pensar sobre a morte dele por você especificamente. Então, nós vemos aqui uma declaração de outro teólogo reformado, Toplady, né, onde ele explica as questões sobre Hugo Latimer. Então nós vemos aqui que o autor do livro Por Quem Cristo Morreu, David Allen, ele tenta achar uma evidência de que Hugo Latimer está ensinando uma expiação ilimitada, ok? Isso nós vemos na página 187 do livro do Sr. David Allen. Assim, de acordo com Toplady, quando Latimer disse que Cristo derramou tanto sangue por Judas como por Pedro, Latimer estava dizendo que o sangue de Cristo teria poder de salvar qualquer tipo de pessoa, se o propósito do seu derramamento fosse salvar todas as pessoas, sem exceção. Mas David Allen reconhece que Latimer negou a expiação limitada quando tratou do assunto da ceia do Senhor. Em outros lugares,
Latimer novamente nega a expiação ilimitada, dizendo o seguinte: Deus quer que todos os homens sejam salvos, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ele não exclui os ingleses aqui, nem os nomeia expressamente, e no entanto, estou tão certo de que este reino da Inglaterra, por meio desta reunião, pode ouvir a palavra de Deus, como se Cristo tivesse dito 1000 vezes: ide pregai aos ingleses. Desejo que os ingleses sejam salvos. 7º sermão de Latimer, pregado diante do rei Eduardo em 19 de abril de 1549. Em outra declaração, nós vemos Latimer dizendo o seguinte: assim, a falsa doutrina queima como fogo, ela corrompe, mas Deus guardou seus eleitos para que não se corrompessem com isso, mas sempre depositasse sua confiança em um Deus eterno, por meio da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a tentativa de forjar argumentos pró-expiação limitada em reformadores e teólogos reformados por parte de Allen parece não ter limites. Na página 197 do seu livro, ele cita agora William Ames, afirmando que pode-se também afirmar justamente que Cristo fez satisfação por cada pessoa e todos. Evidentemente que esta afirmação, que é encontrada no capítulo 24 do livro O Cerne da Teologia, de Ames, pelo contexto, está se referindo à ideia de que morreu por todos os nossos irmãos em conjunto e também por cada um deles individualmente. Na frase anterior do mesmo capítulo, nós vemos aí William Ames dizer o seguinte: essa aplicação é aquela pelo qual todas as coisas que Cristo fez e faz como mediador são realmente efetivas em alguns determinados homens. Esta aplicação por dotação especial é atribuída ao Espírito Santo. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo. 1 Coríntios 12, 13. No entanto, depende, primeiro, do decreto e doação do Pai, pelo qual ele deu alguns homens a Cristo para serem redimidos e salvos, conforme João 6,36. Esta é a vontade do meu Pai, que nenhum daqueles que me deu eu perca, pois todos aqueles e somente aqueles que o Pai deu a Cristo irão a ele, conforme João 6,37. No segundo ponto, pela intenção de Cristo, pela qual ele determinou sua satisfação pelo bem daqueles a quem ele designou para o seu Pai. Rogo por aqueles que me deste, porque são teus, mediante a aceitação do Pai, pela qual ele aceita e ratifica esta satisfação pela reconciliação e salvação destas mesmas pessoas. Então nós percebemos que, infelizmente, mais uma vez, David Allen, no seu livro Por Quem Cristo Morreu, usa cortes e recortes de uma maneira falaciosa. Tá? Nem Hugo Latimer concorda com David Allen, tá? Assim também como William Ames também não concorda com ele, mesmo David Allen citando esses dois teólogos reformados. Mais uma vez fica provado que, infelizmente, David Allen não é honesto quando cita pregadores, pastores reformados em sua obra Por Quem Cristo Morreu. Fique na paz, Deus abençoe grandemente e até o próximo estudo. Amém.